Nós e os Caçadores de Lendas. Hoje, estamos aqui para contar uma história diferente. Num jeito diferente que você nunca viu. Nós brasileiros temos mania de idolatrar coisas enlatadas, coisas de outros países, e esquecer das nossas raízes. Pois bem, há pouco tempo atrás tivemos o Halloween americanizado que nós trazemos para o Brasil. E esquecemos as lendas da nossa região. Esquecemos de contos, de histórias que marcaram época. E hoje estamos aqui para contar para vocês uma lenda. Uma das primeiras lendas místicas do Brasil. Desde a época do descobrimento do Brasil, que veio dos indígenas. E nós vamos contar para você agora, aqui no nosso canal. Vem com a gente. Imagine que você está numa floresta e que percebe que incendiários tentarão realizar uma queimada. E parece que não virá ninguém para interferir. Mas, de repente, uma imensa serpente de fogo com vários olhos surge para afugentar esses criminosos. Esta grande serpente é chamada de Boitatá. O Boitatá é um personagem do folclore brasileiro, conhecido por ser o protetor das florestas, matas e os animais. Protegê-los das pessoas que tentam destruir, sobretudo por meio de queimadas, as florestas. Na narrativa folclórica, esse personagem tem o formato de uma cobra gigantesca, uma cobra em chamas e com vários olhos, sendo capaz de transformar o seu corpo em um grande tronco em chamas. Acredita-se que quem olhar para esta serpente se torna-se cega e louca. O nome desse personagem folclórico é a forma de contar essa história. Tende a ser variado, lembrando que a extensão do Brasil é enorme e esse efeito é muito natural, tal como as variações de sotaques na língua portuguesa. Reza a lenda que há muito tempo houve uma noite muito escura, fria, sem estrelas, sem ventos, que parecia não ter fim. Não havia barulho algum. Bichos da floresta estavam todos quietos. Tudo era um grande silêncio. Todos os seres humanos, aos menores insetos, viviam dentro de suas casas, passando fome e frio. Os seres humanos não podiam cortar lenha para os braseiros para se aquecerem do frio, porque nada viam naquela profunda escuridão. Era uma noite sem fim. Além da escuridão, começou um temporal. Passaram-se os dias e a chuva não cessava, inundando tudo, e muitos animais acabaram morrendo afogados. Tudo parecia perdido. Até que os vagalumes tiveram uma ideia. Avistando uma grande, antiga serpente adormecida em um tronco, os vagalumes decidiram acordá-la. Mas como? Todos os vagalumes da floresta rodearam uma grande cobra, criando um grande sol, para que ela despertasse do seu sono profundo. De repente, a grande serpente abre os olhos, mais brilhantes do que um farol, e seu corpo tomado por labaredas de fogo, como uma grande chama. A serpente adormecida havia se transformado num grande ser brilhante, o Boitatá. Saindo de seu sono profundo, rastejando, faminta, em direção aos animais que foram mortos pela inundação, comendo os olhos deles, que pairavam sobre as águas. Com isso, o Boitatá incorporou todos os olhos desses animais.
Em todo lugar por onde passava, seu rastro de luz dissipava a escuridão. Logo, o sol começou a nascer novamente, iluminando toda a mata. Assim, cada ser vivo começou a sair de suas casas para ver o que acontecia e contemplar a grande serpente flamejante, que havia findado a sua aflição. As plantas voltaram a desabrochar, e todos os seres estavam em festa pelo retorno da luz do dia. Quem não ficou muito satisfeito com a festa foi o caçador, que foi afugentado da floresta com a chegada do Boitatá. Finalmente, a floresta estava salva dos caçadores, dos devastadores, e grata com o retorno do sol. Tudo graças ao seu protetor, o Boitatá. A lenda do Boitatá é de origem indígena, e Boitatá vem da língua tupi-guarani, mas os primeiros registros encontrados desse personagem do folclore brasileiro é do dia 3 de maio de 1560, do século XVI. No relato escrito pelo padre José de Anchieta. Ele foi um missionário que teve contato direto com os indígenas, que habitavam as terras brasileiras no período inicial da colonização. Essa aproximação feita com o intuito de catequizar esses povos por meio do aprendizado da cultura dessa população, lançando mão de sua língua, cultura e costumes para adaptar as narrativas cristãs. O jeito que Boitatá era descrito e sua lenda serviam como a forma daquele povo de explicar o fogo-fato, que são incêndios espontâneos que ocorrem na superfície dos lagos, pântanos e até mesmo cemitérios, devido à decomposição de matérias orgânicas que liberam um gás metano, atualmente inflamável. E o movimento desta combustão foi assimilado pelos povos indígenas ao serpentear, o movimento do corpo de uma cobra. Curiosamente, o termo usado para cobra, na língua tupi, é muito parecido com a palavra que define coisa. Daí que vem o nome desse monstro flamejante. Quando a lenda se espalhou por todo o território nacional, sua popularização fez com que o nome Boitatá fosse se transformando cada vez mais em uma pronúncia dita por aqueles que acreditam. Uma outra variante vinculada ao cristianismo está relacionada ao evento bíblico do dilúvio, na qual todos os animais que não entraram na arca morreram. Contudo, as cobras conseguiram sobreviver e foram castigadas com o fogo que sai de sua barriga e as torna iluminadas e transparentes. Em uma versão, o Boitatá é descrito como uma grande cobra que vive adormecida no imenso tronco e, quando desperta faminta, come os olhos dos animais. Com isso, ela começa a emanar uma luz grande e intensa, transformando-se numa cobra de fogo que protege a floresta, assustando as pessoas que vão às matas à noite. Mas vale lembrar que ela apenas vai atrás de pessoas que querem destruir as matas, caçar os animais. O mito Boitatá foi uma das primeiras entidades místicas a aparecer no Brasil, a partir do Tupi-Guarani. Essa criatura mística é representada na maior parte das vezes como uma serpente de fogo ou de luz de olhos graúdos, ou como um touro que solta fogo pelas narinas. Assim como o Saci, a Iara e o Curupira, o Boitatá é um personagem do nosso folclore, que defende as matas e dos seres das florestas, e está relacionada ao arcabouço cultural dos indígenas e sua relação com os eventos da natureza. A aparência do Boitatá, de modo geral, é a criatura que representa como um ser assustador, que trabalha em prol da proteção da natureza, amedrontando aqueles que querem destruir as florestas ou implacável, destruindo qualquer um que cruzasse o seu caminho. Segundo as lendas,
O fogo que sai da boca do boitatá é mágico. Por isso, quando ele investe contra os invasores, as árvores e outras plantas não queimam. Além disso, a criatura continua em chamas dentro da água. É o nosso folclore. São as nossas lendas. Ao invés de darmos valor a eventos culturais e outros países, como o Halloween, por exemplo, que tal darmos valor, divulgar mais as lendas do nosso folclore, as lendas do nosso país, da nossa região? Cada estado tem uma forma de contar. Esta foi a nossa, a lenda do boitatá. Essa foi a história que contamos para vocês. Se não é a primeira do Brasil, é uma das primeiras. Vinda dos índios até hoje. E até hoje, muitas pessoas do interior ainda contam essa história. Muitos acreditam ainda ver. Porque quando uma, duas ou três pessoas falam a mesma coisa, ou até mais pessoas, eu costumo dizer que sempre há um pingo de verdade. A lenda que nós contamos é a lenda que está na boca do povo. E essa é uma delas. Obrigado e até a próxima.